O tema que eu quero abordar é Revolução Industrial Inglesa, no caso inglês, e na perspectiva da história das máquinas, da antiguidade à modernidade. Essa primeira, essa primeira máquina aí, ela é uma máquina curiosíssima e muito complexa. Se chama máquina de Anticítera, é, que depois de muito tempo foram descobrir para que ela servia. E servia para fazer previsão de fenômenos astronômicos. É uma invenção grega usando a matemática de Parmênides. Essa máquina ela tem uma história curiosa, que ela foi descoberta em 1901 em um navio romano que havia naufragado na costa da Grécia por volta de 178 a 204. E demorou bastante tempo até que tivéssemos tecnologia o suficiente para desmontá-la e tentar decifrar para que servia, né? Esse aqui seria o fragmento original dela. Portanto, lá na antiguidade tínhamos máquinas muito complexas. E é por aqui que eu queria conduzir a compreensão de vocês. Essa máquina é uma máquina a vapor feita pelos gregos. O pai dela seria o Herón de Alexandria, né? E ela se chamava Eolípila, né? Como vocês veem, ela servia para girar. Os egípcios, na época da dominação dos romanos, na época dos Ptolomeus, eles usavam esse tipo de máquina, máquina a vapor, para se divertir em momentos de festa. No século XVIII, esse é o carro a vapor de Nicolas Cugnot, né? Como vocês podem ver, o princípio estava estabelecido lá na Grécia Antiga, tá? Esse supernavio aqui, eu escolhi colocar ele só para mostrar que os romanos tinham máquinas gigantescas, máquinas enormes. Esse navio aí, há uma possibilidade dele ter existido, não há muita comprovação, mas pelo menos o projeto dele está aí com muita clareza. Essas outras armas aí dos romanos, da Roma Antiga, artilharia de guerra, como vocês podem ver, uma besta enorme e uma catapulta também de muita capacidade de projeção de esferas, de objetos, máquinas enormes, poderosas. Os romanos possuíam armas muito complexas também, assim como os gregos, só que os romanos eles utilizavam essas armas todas para a guerra, né? Havia pouca máquina para construção, como no caso desse elevador aí, desse guindaste, para poder fazer os aquedutos. Os romanos tinham abundância de mão de obra escrava e, por causa disso, talvez não fizeram a Revolução Industrial naquele momento, no momento auge ali, antes da decadência do final do século II, do início do século III. Então, a Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra não por causa das máquinas, foram outros fatores que fizeram aquele processo revolucionário. Aqui, armas de guerra, né, feitas pelos romanos, várias delas. Aqui, uma outra tecnologia curiosa que marcou a Revolução Industrial, os moinhos de vento, que há uma possibilidade dele ter sido inventado no Irã, na Idade Média cristã, né? Aqui temos um moinho de vento português de 1303, 1185 na Inglaterra, em Portugal 1303. Aqui temos um belo moinho de vento aqui na pintura, na pintura europeia. Aqui é uma máquina de calculadora mecânica de Pascal, 1652. No centro, aqui no meio, uma máquina de calculadora de Leibniz, né? O filósofo matemático, 1671. Máquinas muito complexas. E no final do século XVIII, 1791 até 1871, Charles Babbage, o tempo de vida dele, fez essa máquina muito complexa, né? Portanto, eu insisto aqui
que o diferencial, o fator que fez a Revolução Industrial Inglesa não foi ter inventado alguma coisa, foram dispositivos sociais. Quais são eles? Antes da Revolução Industrial ocorrer na Inglaterra, ocorreu a Revolução Gloriosa, em que o final dela foi a pacificação do reino, do país, e todo o país foi colocado em prol dos negócios. O Estado foi reorganizado em prol dos negócios, né? O parlamento conseguiu submeter a monarquia, né? Virou uma monarquia parlamentar, dividida em duas casas, a Câmara dos Comuns, que é dos plebeus, e a Câmara dos Lordes, que pertence aos aristocratas. E todos os esforços foram jogados em prol dos negócios, né, que beneficiando então uma burguesia que seria revolucionária naquele momento. Essa burguesia revolucionária fez com que o capitalismo inglês encontrasse uma dinâmica numa performance de produção que foi ampliada pelo incremento do maquinário. Então, a Revolução Industrial Inglesa ela foi, antes de mais nada, produto eh, de uma mudança político-social que fez uso de todo um conjunto de máquinas que já existiam ao longo da história, né? Portanto, usando essa conexão da tradição para poder fazer uma mudança sensível. E os desdobramentos disso, os desdobramentos dessa mudança, foi a criação de uma classe operária. Aqui temos essa imagem, uma xilogravura de uma criança numa mina puxando um vagão de carvão. Aqui as primeiras fábricas inglesas, vocês podem ver aqui a alteração na paisagem, as chaminés, a cidade industrial inglesa, né? Manchester, principalmente, né? Se torna um grande centro industrial. Aqui a classe operária, que teve sua vida completamente alterada. Nesse momento, e já um pouco antes, estava ocorrendo o fenômeno da expulsão dos camponeses das áreas rurais, né? Com o fenômeno chamado cercamento dos campos, que a lógica era de submeter a economia agrícola a uma lógica comercial, portanto. Isso inchou as cidades e esse excesso demográfico foi todo utilizado no ambiente fabril, e aí vemos uma alteração social. Nesse caso aqui temos uma vila operária, né, habitações padronizadas, baixo custo, iguais, sem lazer, próximo das fábricas, né, praticamente um depósito de trabalhadores, como eu explico aqui. Uma vila operária do século XX, portanto é um modelo que foi duradouro, não só na Inglaterra, mas no mundo todo, onde teve revolução industrial, ocorreu esse tipo de organização. A cidade industrial aqui, alterando completamente o equipamento público em função da eficácia do capital, tá? Uma cidade funcional, caótica, dinâmica, sempre em movimento, o tempo do dinheiro, o aumento da densidade demográfica em função desse novo modelo de economia, a economia industrial, né? Os grandes edifícios aqui, todos racionais, retilíneos, funcionais. Aqui, uma perspectiva de análise que seria a formação da sociedade de massa, que é um produto da Revolução Industrial. Comportamentos padronizados aqui, os trabalhadores no refeitório, as mulheres no outro refeitório. E aqui, a classe operária infantil, no sentido de a gente identificar a superexploração do trabalho dentro do seu próprio povo. E, por fim, a revolta da classe operária, e aí o século XIX fazendo toda uma performance que resultou em vários outros eventos históricos posteriores.